Nesses últimos meses, assuntos relacionados às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia voltaram a assombrar a sociedade e as redes sociais. Inclusive, os dissidentes das Farc foram motivos de troca de farpas entre a Colômbia e a Venezuela, naquele período em que o governo venezuelano realizou exercícios militares na fronteira com a Colômbia. Aqui no Brasil, muitas informações se espalharam pelas redes sociais dizendo que as Farc iria invadir o Brasil. Aí eu pergunto a vocês, você por acaso sabe como está de fato a atual situação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia? Então, iremos recapitular alguns episódios da história das Farc, para quem não sabe não ficar perdido, e vamos contextualizar as coisas para entendermos como está de fato a atual situação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foi uma organização de guerrilha que surgiu em 1964, em um período muito conturbado na Colômbia e em um período que o continente americano vivenciava o aumento das ideias comunistas. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foi o maior grupo de guerrilha paramilitar da América do Sul. O governo colombiano estima-se que as Farc, em seu auge, possuía mais de 18 mil guerrilheiros, chegando a dominar cerca de 40% do território colombiano. Nos primeiros momentos, as Farc, que tinha a orientação marxista-leninista, adotou um discurso que defendia várias pautas sociais. Em meio à crise política na Colômbia, na década de 60, boa parte da sociedade acabou abraçando a causa das Farc. De acordo com o governo colombiano, 30% dos guerrilheiros foram recrutados ainda quando eram menores de idade. No entanto, ao longo de mais de 5 décadas, o conflito entre as Farc e o governo da Colômbia mudou drasticamente o pensamento do povo colombiano. Os ataques desorganizados e irresponsáveis das Farc resultaram na morte de milhares de civis inocentes. Milhares de civis tiveram que abandonar suas casas por causa dos guerrilheiros, que também sequestravam pessoas, mantendo algumas em cativeiro durante anos e mais anos. Os voluntários que se arrependiam e tentavam deixar a guerrilha eram considerados traidores e sofriam com punições severas, como até mesmo a morte, em alguns casos. Tudo isso fez com que a população colombiana odiasse as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O governo colombiano, por sua vez, com apoio de países como Estados Unidos, intensificou cada vez mais o combate aos guerrilheiros, resultando na morte de diversos líderes, enfraquecendo ainda mais as Farc. Os ataques dos guerrilheiros das Farc não se limitavam somente ao governo colombiano, mas também aos demais países sul-americanos vizinhos. O Brasil já enfrentou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia mais de uma vez. Lá na década de 90, as Farc invadiu o território do Brasil e deu bastante ruim para eles. Ao longo de 5 décadas, houve diversas tentativas de acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Muitas dessas tentativas não foram bem vistas por grande parte da população que desejava justiça pelos crimes cometidos pelos guerrilheiros. Em setembro de 2016, o então presidente Juan Manuel Santos e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Rodrigo Londono, assinaram um acordo com o objetivo de pôr fim a 56 anos de conflito armado. Aproximadamente 13 mil guerrilheiros que aderiram ao acordo entregaram quase 9 mil armas à Organização das Nações Unidas e entraram em um processo de desmobilização, numa transição gradual para a vida civil. O governo colombiano e as Farc colocaram diversas pautas na mesa para que chegasse a esse acordo. Pautas como reforma fiscal, reforma agrária e a criação de um partido político para os ex-guerrilheiros.
Os líderes das Farc queriam participar da política colombiana. Então, em 2017, foi fundado o partido Força Alternativa Revolucionária Comum, liderado por Iván Márquez, ex-líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O grande problema foi que muitos guerrilheiros não concordaram com o acordo e se tornaram dissidentes. O tempo passou, já foram 3 anos, e até hoje esse acordo não foi concretizado de fato. É como se as Farc e o governo colombiano estivessem em um longo cessar-fogo. E existe uma grande preocupação do ressurgimento das Farc por meio desses dissidentes. Há uma dificuldade muito grande em concretizar o acordo de paz, pois falta a concretização de alguns pontos do acordo. Alguns meses atrás, Iván Márquez anunciou que voltaria a pegar em armas e cogitou até mesmo a possibilidade de uma aliança com o Exército de Libertação Nacional, grupo guerrilheiro ainda ativo na Colômbia. O governo colombiano, por sua vez, alega que diversos pontos do acordo já foram implementados e que os demais pontos estão em processo de implementação para que a paz seja alcançada. A Organização das Nações Unidas segue acompanhando todo o processo. Então, desde 2016, teoricamente falando, as Farc não está ativa como um grupo de guerrilha e vem trabalhando nesses últimos 3 anos com o governo colombiano para que o acordo de paz seja alcançado com todos os pontos concretizados. O que temos hoje são dissidentes das Farc espalhados pelas fronteiras colombianas, espalhados também em outros movimentos menores de guerrilha. Então, é possível entender que todas essas informações sobre uma possível invasão das Farc no Brasil são falsas, uma vez que as Farc não está ativa como grupo de guerrilha e uma vez também que as Farc nem em seu auge tinha uma capacidade para invadir o Brasil. Imagina agora, com seus poucos dissidentes. Então, é muito importante deixar bem claro que vocês entendam a atual situação das Farc para que não caiam nessas fábulas de que as Farc quer invadir o Brasil. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que é mais importante e conto com vocês no próximo vídeo aqui do canal. Vamos falar de história. Fiquem com Deus e até mais!